Então, nós vamos para a segunda etapa da nossa FB Secrets. A primeira etapa foi sobre planejamento estratégico e métricas. A segunda etapa é sobre teste e validação em 3 níveis. É sobre isso que a gente vai falar agora. Por quê? Uma vez que você está planejado, agora você precisa executar. Como é que você vai executar? Você vai executar também em etapas. Então, a gente tem 7 fases, porém, a primeira fase é o planejamento estratégico e métricas, a gente já conversou um pouco sobre isso. Agora nós vamos falar de teste e validação em 3 níveis. Quais são os 3 níveis? Teste e validação de criativos ou anúncios, teste e validação de públicos e clusters e teste e validação de ângulo de comunicação. Essas 3 fases, elas são nessa ordem, porém, não necessariamente você precisa executar todas essas etapas. Você vai executar todas as etapas caso as etapas anteriores não sejam suficientes. Ou seja, você vai começar fazendo teste criativo e pode ser que isso já seja suficiente. Ou talvez você precise seguir normalmente fazendo teste criativo e de público, beleza? E de cluster, vamos embora. Se isso aqui já for suficiente, não precisa fazer teste de ângulo, já deu certo. Se não deu certo ainda, você pode fazer teste de ângulo, ou se você preferir, otimizar, tá? Jordano, o que é dar certo? Isso aqui é muito importante. O que é dar certo? Cada etapazinha dessa aqui tem um dar certo diferente. E a gente vai falar sobre isso agora. Primeira coisa, fiz o meu planejamento estratégico de métricas. Maravilha, estou pronto agora para subir minhas campanhas. Então, o que você vai fazer? Você vai subir as suas campanhas com o objetivo de encontrar o anúncio que funciona para você. O objetivo... Jordana, minhas campanhas são para venda. Então, o anúncio que funciona é o anúncio que vende? Ainda não. Meu objetivo é gerar contatos, gerar leads. O anúncio que funciona é o anúncio que gera lead? Ainda não. Então, como é que eu sei que o meu anúncio funcionou? Você sabe que o seu anúncio funcionou quando ele atinge o seu, quando ele fica dentro do seu planejamento de CPC. O seu CPC teto. Então, por exemplo, se a gente chega à conclusão aqui que o CPC precisa ser 38 centavos no nosso planejamento, como é que a gente sabe que o nosso anúncio deu certo? Quando a gente tem um CPC que é igual ou menor aos 38 centavos que a gente planejou. Mas o outro que planejou, quem foi? O Isaac. O Isaac pode pagar 3,57 no CPC, tá bom. Então, se o CPC do Isaac tiver 2,58, esse anúncio está funcionando ou não está funcionando? No planejamento do Isaac, ele planejou que ele pode pagar até 3,57 no clique. Aí ele foi fazer os testes de criativo, teste de anúncio dele. E no teste de anúncio, ele conseguiu um CPC de 2,58. Deu certo o anúncio dele ou deu errado? Deu certo. Ótimo, isso mesmo, deu certo. É assim que você sabe se o seu anúncio deu certo ou deu errado. Se o seu anúncio atinge o seu CPC planejado, está igual ou menor, deu certo. Se ele está muito maior do que o CPC planejado, deu errado. Quanto mais? O Isaac pode pagar 3,57. Aí você vai lá e consegue um CPC a R$ 4. Para a campanha ou continua? O Wanderson acha que para, a Daniela acha que para. O Jordano, eu ia perguntar justamente O sobre isso. Vinícius não sabe. Ou ele falou, peraí que daqui a pouco eu vejo, não sei. O Isaac veio perguntar, para ou continua? É isso, Isaac? Não, é sobre, por exemplo, Hum. tem campanhas que ela precisa de mais cliques para fazer venda, né? Mas tem outros conjuntos, na verdade, e com menos cliques eles fazem venda. Se a gente planejou que precisa de um custo por clique de 3,45, era isso? 367, Mas acho a que gente é. tem um conjunto que está vendendo, porém o custo por 357. clique dele está mais alto. Muito boa pergunta. A gente vai chegar lá na tomada de decisão e vou fazer várias simulações dessas, tá? Agora vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente pode pagar 3,57. É isso mesmo? É, 3,57. Legal? Por que a gente pode pagar 3,57? Quem tem coragem de responder? Por conta da média que temos de cliques por venda, né? E o quanto que a gente quer pagar de Isso, CPA. garoto. Muito bem. Então, por que a gente pode? Porque eu tenho R$ 250 para fazer uma venda
E eu planejei que vou fazer uma venda com 70 cliques. Aí eu posso. Agora imagina o seguinte. Imagina que a gente planejou 3,57 e estão pagando 4. Só que o custo por venda, o meu CPA, ele continua abaixo de 250. Ou seja, eu estou fazendo venda com menos clique. E o que a gente faz com o anúncio? Nada, deu certo. Por quê? Porque a métrica mais importante é o CPA. É essa aqui, ó. A gente vai falar disso na tomada de decisão, mas é essa aqui. Se eu fizer com 70 cliques a 3,57, eu vou fazer 250. Mas e se eu fizer com 60 cliques? Eu posso pagar mais no CPC, é verdade ou não? Porque a métrica mais importante é essa aqui. Agora, antes disso aqui acontecer, e quando a gente começa a nossa campanha, a gente não tem CPA. Não vendeu ainda, né? Tá dando os primeiros cliques. Então, antes disso acontecer, a gente planejou um CPC limite, 3,57, para a gente saber se o anúncio está indo bem. Porque a gente não tem venda ainda, a gente não tem clique suficiente para saber se está vendendo ou não. Está nos primeiros cliques. E aí, os primeiros cliques estão dando R$4, ao invés do planejado 3,57. Para ou continua? Tem que tentar ajustar, né? Tem que tentar Tentar ajustar. ajustar. Carlos acha que tem que tentar ajustar. E vocês? O Isaac acha que continua. O Vinícius acha que mantém um pouco para ver se funciona. Deixa rolar. Continua. Continua. Muito bem. Então, eu vou ensinar uma continha para vocês, tá? Então, qual é a continha que você vai fazer? Você vai fazer uma formulinha. CPA dividido por CLPV atual. Ou melhor, dividido por CPC atual. Essa é a forma. Qual que é o meu CPA aqui, no caso? É R$250, não é? É esse que eu posso pagar numa venda. Qual que é o meu CPC atual? R$4. Eu queria 3,57, mas eu estou pagando 4. Então, o que eu vou fazer? Pegar 250 e dividir por 4. O que vai acontecer? 250 dividido por 4 dá 72,5. Vou colocar 62. Qual que é a pergunta que você tem que fazer agora? Ah, só para você saber. CPA dividido por CPC atual é igual a CLPV previsto. O CLPV são os cliques por venda. A gente planejou 70. A gente falou, cara, com 70 cliques eu faço uma venda, beleza? Com R$4, fazendo essa continha aqui, ó, a gente descobriu que tem que fazer uma venda com 62 cliques para poder dar certo. Se fizer uma venda com 62 cliques, vai bater 250 de CPA, tá tudo certo. Se fizer uma venda com mais cliques, aí não vai bater. Então a pergunta que você tem que fazer é: será que eu consigo fazer uma venda com 62 cliques? Se a resposta for sim, continua, pô. Se a resposta for não dá 62, não vai acontecer de jeito nenhum. Aí você não continua, porque não vai dar certo. E aí você não precisa esperar para ver. Não precisa investir R$250 para descobrir. Nos primeiros 5, 6, 7, 8 cliques, você já sabe a parada. Então, qual que é o lance aqui? Geralmente, você não precisa esperar muito para saber se vai dar certo ou vai dar errado. No primeiro dia você já sabe. Agora, quando é que você deixa e quando é que você para? Quando a diferença é muito grande, você para. Mas quando a diferença é muito pequena, você continua. E na dúvida, faz essa conta aqui. CPA dividido por CPC atual igual a CLPV previsto. Por exemplo, eu tenho 3,57 de planejado. Aí eu comecei a fazer minha campanha, digamos que a campanha não está para R$4, ela está R$6. CPC de R$6. O que eu faço? CPC dividido, CPA dividido por CPC atual, que é 6. Vou fazer essa conta aqui, ó. 250 dividido por 6 dá 41. Para dar certo, eu tenho que fazer uma venda a cada 41 cliques. Será que vai dar para fazer uma venda nesses 41 cliques? Eu digo para vocês o seguinte: o Isaac tem que ver o histórico dele, esse é o planejamento dele. Agora, pela minha experiência, contar com uma venda a cada 40 cliques, especialmente para quem quer escalar, fazer 8.000 vendas, que é o caso do Isaac, não vale a pena. Não dá para contar com essa venda. Sendo assim, eu tenho que corrigir para abaixar, para chegar mais próximo do meu CPC planejado. Mas a gente vai chegar nesse momento, tá? Não se preocupe, foi só um esquenta para sair fumacinha da cabeça. Agora vamos voltar. Fiz o meu planejamento, já sei tudo o que eu tenho que fazer de métrica. Agora eu tenho que fazer meus testes criativos. Eu vou pegar os meus anúncios e vou rodar. O que eu preciso achar? Meu CPC planejado. Meu custo por clique precisa ser igual ou menor ao que eu planejei. Simples, não é? Põe para rodar,
cruzo os braços, espero um tempinho, vejo os números. O número está menor do que eu planejei? Tá, então eu vou esperar agora bater o meu CLPV, o número de cliques por venda. Não está igual, aí eu tenho que tomar decisão. A gente vai falar de tomar decisão mais tarde. Mas só para deixar claro, só para perceber se eu deixei claro. Vocês entenderam o que você tem que esperar do seu teste criativo? Sim. Qual o CTR que você tem que ter nessa fase? Não interessa o CTR que tem que ter nessa fase. Não interessa nenhuma outra métrica nessa fase. Só interessa o CPC. Só interessa aqui, ó. CTR está 1%, 0%, 0,5%, 200%, não interessa. Só vai interessar se a gente não conseguir o CPC que a gente quer. Sacou? Conseguiu, é isso aí. A Jordano, eu não fiz o meu planejamento voltar para CPC, não. Eu fiz só o CPL, tá bom, não tem problema. Então a sua métrica é o CPL, e que é igual a custo por lead. Tudo bem. Eu tenho que pagar os 50 no lead, tá bom. Então, seu anúncio mais página vão ter que trabalhar juntos para trazer esse número. Mas o ideal é que você passe pela fase de teste criativo focado no CPC. Porque o objetivo do anúncio é o clique, verdade ou não? O objetivo do anúncio não é a venda, não é o lead. O objetivo do anúncio é o clique. Então, você tem que medir o sucesso de um anúncio pelo clique. Como que você sabe se está dando certo? O custo por clique planejado. Então, vocês já viram que essa etapa também depende do planejamento, né? Então, não pergunta mais para o coleguinha como é que está aí o custo por clique. Como é que está aí? Tá bom aí? Aqui caiu. Não, cara, não interessa. Seu planejamento de meta é o que interessa. Tá? Muito bem. Agora, vamos falar de como que testa esse trem. Bora falar um pouco sobre isso?